E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Na aula passada a gente viu o conceito e o cálculo da força elétrica, tá? A força elétrica e o campo elétrico, eles estão interligados. Então vamos entender o conceito de campo elétrico. Vamos nessa? Então olha só, para que a gente compreenda bem o conceito de campo elétrico, vamos relembrar o conceito de forças de campo. Então preste bem atenção. Olha só. Aqui na imagem nós temos a Lua e a Terra, tá? O que é que está acontecendo? Nós sabemos que a Lua, ela fica girando, fica orbitando o nosso planeta. Por que isso acontece? Porque a Terra, ela vai atrair a Lua, vai puxar a Lua em sua direção, tá? Existem as leis da gravitação universal e uma delas fala que todo corpo que possui massa, ele atrai um outro corpo que também possui massa. Então a Terra possui massa, vai atrair a Lua, que também possui massa, tá? A Terra puxa, exerce uma força de atração na Lua. A Lua vai em direção à Terra. Como a Terra também tem um movimento, então não ocorre um choque da Lua com a Terra. E aí o efeito fica a Lua orbitando, girando em torno do nosso planeta, tá? Isso vai acontecer com qualquer corpo que se aproxime do nosso planeta. Os satélites artificiais, por exemplo, eles ficam orbitando, girando o nosso planeta devido a essa força de atração. Mas aí o interessante é que essa força, ela está existindo sem que ocorra o contato entre a Lua e a Terra, tá? Não existe contato entre a Lua e o nosso planeta e mesmo assim o nosso planeta consegue puxar a Lua, consegue exercer uma força de atração na Lua, tá? Isso também acontece com os ímãs, por exemplo. Dependendo da capacidade desse ímã, não é preciso que o pedaço de metal ele entre em contato inicial com o ímã para ficar preso no ímã, tá? O ímã consegue atrair, fazer com que o pedaço de metal se desloque em direção ao ímã, tá certo? E isso acontece inicialmente sem que exista um contato entre o metal e o ímã. Quando a gente tem essa interação existindo, a atuação de uma força sem a ocorrência do contato inicial entre os dois corpos, chamamos essas forças de campo, tá? Então são forças que não precisam, né? Forças de campo são forças que não precisam de um toque para serem exercidas. Aí a gente tem como exemplo a força gravitacional, no caso da Lua, da Terra, as pessoas, os objetos aqui que ficam presos na superfície do nosso planeta, a força magnética, que a gente vai estudar mais na frente, no caso do ímã, e a força elétrica, que a gente viu na aula passada, tá? São forças de campo, ok? E aí são forças de campo porque não precisa ocorrer o contato inicial para que exista a atuação de uma força, tá? A gente fala que existe aqui no caso, por exemplo, da Terra e a Lua, existe um campo gravitacional, uma região em volta do nosso planeta, onde qualquer objeto que passe por aquela região vai sofrer essa força de atração que a Terra está exercendo, beleza? Vamos entender então agora o conceito de campo elétrico. Então o campo elétrico ele é bem parecido com a ideia de campo gravitacional e o que ocorre, como a gente viu nos slides anteriores, com a Lua e a Terra. A gente vai ter uma carga, tá? Uma carga qualquer, ela é chamada de carga geradora, ok? E em volta dessa carga vai aparecer uma região. Essa região ela ficará sujeita a interações elétricas, tá certo? Isso é o campo elétrico. Então, o campo elétrico é a região em volta de uma carga que está sujeita a interações elétricas. Como assim interações elétricas? Força elétrica, de repulsão ou de atração. Então, a gente tem aqui no exemplo, na imagem, né, na gravura, temos uma carga elétrica. Em volta dessa carga elétrica vai aparecer uma região, uma perturbação no espaço, onde
qualquer outra carga que eu coloque dentro dessa região, essa carga ela vai sofrer uma interação elétrica, ela vai sofrer a atuação de uma força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão. Então, se eu coloco uma carga Q, uma carga bem pequenininha, que nós chamamos de carga de prova, né? A ciência chama de carga de prova, uma carga bem pequenininha aqui nesse ponto, essa carga ela vai sofrer ação de uma força elétrica, tá? Porque ela está dentro de uma região, dentro do campo elétrico gerado pela carga Qzão, tá? Eu tenho uma carga Qzão, que é a carga geradora, e tenho uma carga Qzinho, que é a carga de prova. Qualquer local dessa região, desse espaço, essa carga que eu coloco, a cargazinha, né, a carga de prova, essa carga ela vai sofrer a atuação de uma força elétrica, tá? Então, qualquer um desses pontos ou outros pontos qualquer dentro dessa região que eu coloque uma outra carga, essa carga ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, ok? Se eu colocar a carga aqui, por exemplo, fora do campo elétrico, aí ela não vai sofrer atuação de uma força elétrica, tá? Porque ela não vai estar dentro do campo elétrico gerado por uma outra carga qualquer, beleza? Então é isso que significa campo elétrico. É a região em volta de uma carga que está sujeita a interações elétricas, que está sujeita à atuação de uma força elétrica, beleza? Vetor campo elétrico. Olha só, o campo elétrico, assim como a força elétrica e as outras forças que a gente estuda, são grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que, além do seu número, do valor, da intensidade dele, essa grandeza precisa de um sentido, precisa de uma direção, tá? Vamos relembrar o conceito de vetor para que a gente compreenda bem essa ideia de vetor campo elétrico. Então, olha só, o que é um vetor? O vetor é um segmento de reta orientado, é um símbolo matemático que possui uma orientação. Por exemplo, a gente pode representar um vetor por uma seta, tá? Um segmento de reta que possui aqui uma orientação na sua extremidade, né? Em uma de suas extremidades. Então, aqui seria a representação geométrica de um vetor. Tá? Esse vetor ele tem características. Ele tem um módulo, que é o valor numérico do vetor. Tá? Então, o módulo é o valor numérico, quanto vale esse vetor. Ele tem uma direção, que pode ser horizontal ou vertical, por exemplo. No nosso caso aqui, ele é horizontal, né? A direção desse vetor é horizontal. E ele tem um sentido. A outra característica do vetor é o sentido. Para onde está apontando esse vetor? Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? No nosso exemplo, o sentido do vetor é para a direita, tá certo? Então essas são as características de um vetor. Assim como o vetor, as grandezas vetoriais, como o campo elétrico e a força, precisam de uma direção e um sentido. Então a força e o campo elétrico têm um módulo, que seria o valor ou a intensidade da força e do campo elétrico, tem uma direção horizontal, vertical e tem um sentido, para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo. Tá? Para cima, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ok? Então, toda grandeza física que precisa dessas três características, intensidade, que é o valor, direção e sentido, são grandezas vetoriais, tá? O campo elétrico, então, é uma grandeza vetorial. Temos aí o vetor campo elétrico, beleza? Então, vamos entender como identificar as características do vetor campo elétrico, ou seja, qual o sentido e qual a direção desse vetor campo elétrico. Então, vamos lá. No caso do vetor campo elétrico, nós temos o seguinte, presta bem atenção aqui para não se enrolar. Se a carga de prova é a carga de prova, não é a carga geradora. Nós vimos lá no esquema do campo elétrico que você tem uma carga, geralmente no meio, e em volta dessa carga eu tenho o campo elétrico. Nesse campo elétrico a gente coloca uma cargazinha de prova, bem pequenininha, para testar se naquela região do espaço existe um campo elétrico, beleza? Então eu olho para saber as características do vetor campo elétrico, eu olho para a carga de prova, ok? Carga de prova. Se a carga de prova for positiva, preste bem atenção, se a carga de prova for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido, ou seja, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido, tá? Aqui na imagem, ou na figura, a gente tem a carga fonte, ou carga geradora,
e temos a carga de prova. O F representa força elétrica, desculpa, como a gente viu na aula passada, e o E representa campo elétrico. Então a gente tem aqui, ó, carga de prova positiva. Se a carga for positiva, o sentido do campo e da força são iguais. Então a força está apontando para a direita, o campo elétrico, representado pela letra E, também estará apontando para a direita, tá certo? Então as questões, elas vão dar para vocês dizer se a carga é positiva ou se é negativa e vão dar um dos sentidos, ou dar o sentido da força ou dar o sentido do campo. E aí, automaticamente, você tem que saber o sentido da outra grandeza que está sendo solicitada, tá? A gente vai fazer o exemplo para vocês verem como funciona. Importante lembrar, se a carga de prova for positiva, o campo e a força elétrica têm o mesmo sentido, ok? Ainda no vetor campo elétrico, se a carga de prova for negativa, então a gente viu que se for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Mas aí se a carga de prova, a cargazinha que eu coloco lá para verificar a existência do campo elétrico, se ela for negativa, o campo e a força têm sentidos opostos. Olha o detalhe. Então, se a carga de prova for negativa, o campo e a força têm sentidos opostos. Então, se a força aponta para a esquerda, o campo vai apontar para a direita, ok? Então, campo e força, se a carga for negativa, têm sentidos opostos. E a direção? Como é que eu sei a direção? Galerinha, a direção da força e campo serão sempre iguais, tá? Então, sempre a força e o campo terão a mesma direção, ok? Então, se a força for horizontal, o campo também é horizontal. Se a força for vertical, então o campo elétrico também será vertical, beleza? Força e campo sempre terão a mesma direção, independente da carga ser positiva ou dela ser negativa, beleza? Linhas de força, né? O que significa linhas de força? São linhas imaginárias que representam a distribuição do campo elétrico, indicando seu sentido, tá? Então, as linhas de força, ela foi criada de maneira convencional, ok? Então, não foi feito nenhum tipo de experimento e tal para se criar a ideia de linhas de força. Foi algo convencional. Galera que estava estudando, né? Michael Faraday, por exemplo, físico inglês, ele desenvolve essa ideia de linhas de força, beleza? Então, convenciona-se que se a carga for positiva, as linhas de força que vão indicar o sentido do campo, essas linhas de força, elas estão saindo da carga, tá? A gente fala que está nascendo na carga, se a carga for positiva. Tá? Agora eu não estou falando da carga de prova, eu estou falando da carga geradora, beleza? Então as linhas de força, elas são colocadas na carga geradora do campo elétrico. Então se essa carga geradora ela for positiva, as linhas de força são desenhadas, são representadas saindo da carga, ok? Então a gente fala que está nascendo na carga. E se a carga geradora ela for negativa, então a gente coloca, representa as linhas de força entrando na carga, tá? Fala que está morrendo, né? Uma palavra que se usa, está morrendo na carga. Então, se for positiva, as linhas de força saem da carga, elas nascem na carga, e se a carga for negativa, as linhas de força entram na carga, morrem na carga. Beleza? Aqui uma outra representação só para vocês verem, né? Quando as duas cargas elas estão juntas uma das outras, a positiva e a negativa, cria-se esse efeito, tá? Nascendo na carga positiva e morrendo na carga negativa. Mais uma ilustração para vocês verem aqui, né? De forma que eu tenho mais detalhes, tá? O que é que acontece também? O campo ele vai ser diferente dependendo ali da proximidade das linhas de força. Quando a carga de prova, né, se eu tenho um ponto onde as linhas de força elas estão mais separadas, o campo elétrico ele vai ser menor, ele vai ter uma intensidade menor. Mas em regiões onde essas linhas de força estão mais próximas uma das outras, o campo elétrico ele será mais intenso. Tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia da representação, né? Nascendo novamente, nascendo na carga positiva
entrando na carga negativa. Quando eu tenho duas cargas iguais, né? Por exemplo, positivas uma nas outras, positivas, né? As duas. Então, como é que vai ser a representação dessas linhas de força? Elas saem da carga positiva, vão se afastando, mas aí, como ocorre a repulsão, né? Já que são duas cargas de mesmo sinal, as linhas tendem a se afastar também uma das outras, ok? Então, aí só para vocês terem uma ideia da representação das linhas de força. Intensidade do campo elétrico. Então, como é que a gente calcula o campo elétrico? Existem duas fórmulas, duas expressões matemáticas para a gente calcular a intensidade do campo elétrico. A primeira expressão matemática é essa. O E representa campo elétrico, vai ser igual a força dividido pela carga de prova, né? O Qzinho. O Qzão representa a carga geradora e o Qzinho representa a carga de prova. Então, se a questão fornece para a gente a força elétrica que está atuando na carga de prova e o valor dessa carga de prova, então a gente usa a primeira expressão matemática. Ok? Se a questão fornece para a gente a carga geradora do campo, então a gente vai usar uma outra expressão matemática, que vai ser aqui a segunda expressão matemática para calcular a intensidade do campo elétrico. Intensidade, valor ou módulo, significa a mesma coisa. Então, a segunda expressão matemática, a gente tem o E, que representa campo elétrico, o Q, que é a carga geradora, o Qzão, tá? O K é a constante eletrostática, lembra que o K0, né? O K0 ou K, constante eletrostática para o vácuo ou para o ar. É o mesmo valor que a gente viu no cálculo da força elétrica, 9 vezes 10 elevado a nona unidades do SI. E o D é a distância. Ok? Galerinha, só para um detalhe aqui, ó, essas barras que aparecem na fórmula representam um módulo, tá? O símbolo matemático módulo. Não interfere nas contas. Esse módulo é para dizer que o valor será positivo. Então, mesmo que a carga seja negativa, você coloca na fórmula o valor positivo, tá? Sempre. Então, mesmo que a carga seja negativa, nas fórmulas vocês colocam o valor positivo, tá certo? Beleza? Então, vamos fazer exemplo para ver quando que a gente usa a primeira e quando a gente usa a segunda expressão matemática para calcular a intensidade do campo elétrico, ok? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: uma carga elétrica pontiforme, não se assustem com a palavra pontiforme. Pontiforme significa uma carga muito pequenininha, onde eu desconsidero as dimensões do objeto, ok? Então, não precisa se preocupar com o nome pontiforme. Uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb, tá? Essa letra grega aqui, mi, representa microcoulomb, né? Tem o Czinho, então microcoulomb. O mi de micro e o C de coulomb. Então, menos 2 microcoulomb. Uma carga elétrica pontiforme de menos 2 microcoulomb ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico. Então, peguei uma cargazinha e coloquei lá em uma região que é chamada de ponto P do campo elétrico, uma região qualquer do campo elétrico. Fica sujeita a uma força de intensidade igual a 2 vezes 10 a menos 1 newton. Então, foi dado a força elétrica. Lembra, eu tenho aqui uma força e a gente tem cargas elétricas. Então, essa força é a força elétrica. Vertical e descendente. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em P. Então, eu coloquei uma cargazinha lá no campo elétrico, no local que foi chamado de ponto P, e aí a questão quer que a gente veja qual é a intensidade, né, o valor ou módulo do campo elétrico naquele ponto, qual o sentido e qual a direção do campo elétrico, tá? Então, a questão deu pra gente a carga, menos 2 microcoulomb, deu a força elétrica, 2 vezes 10 a menos 1 newton, deu a direção da força. Professor, onde é que está a direção da força no enunciado? Aqui, ó, vertical. Eu tenho uma força de intensidade 2 vezes 10 a menos 1 newton, vertical. Vertical ou horizontal seria uma direção. Então, eu tenho vertical, a direção da força, a direção de F é vertical. E descendente. Descendente é a mesma coisa que para baixo, tá certo? Para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Esse é o sentido. Então, descendente é o mesmo que para baixo. Então, o sentido da força é descendente. É isso? Eu poderia botar para baixo, não tem problema.
Beleza? Então eu tenho a direção, tenho o sentido, o valor da força e o valor da carga. A questão pede a intensidade do campo elétrico. Poderia pedir intensidade, como pediu, poderia pedir o módulo do campo elétrico e poderia pedir o valor do campo elétrico. É a mesma coisa. A gente usa uma daquelas fórmulas para fazer o cálculo, tá? Pede a direção do campo. Lembra que campo é representado pela letra E. Então pede a direção do campo elétrico e pede o sentido do campo elétrico, ok? Vamos usar a primeira fórmula. Professor, por que eu vou usar a primeira e não vou usar a segunda? Porque a questão me deu carga de prova, o Qzinho, tá? E deu a força elétrica, ok? Como é que eu sei que isso aqui é o Qzinho, já que não aparece nada na questão? Não diz que é a carga de prova, não diz que é um Qzinho. Fala apenas uma carga elétrica pontiforme, ao ser colocada. Então não foi a carga que gerou o campo elétrico. O campo elétrico ele já existe e eu coloquei a cargazinha de prova nesse campo elétrico. Então eu sei que essa cargazinha, se eu coloquei no campo elétrico, essa carga é a carga de prova. Beleza? Então temos os valores, vamos substituir na expressão matemática. Detalhe importante, para usar a primeira expressão matemática do campo elétrico, a carga ela tem que estar em coulomb. Ela está em microcoulomb, então eu preciso converter, ok? Da mesma maneira que a gente converteu na aula passada de centímetro para metro, né? Tinha que converter a distância de centímetro para metro. Aqui a gente tem a carga que precisa ser convertida de microcoulomb para coulomb. Como é que eu converto? Eu vou usar a notação científica, tá? Como é que eu uso a notação científica aqui? É só tirar o mi de micro e colocar o vezes 10 a menos 6, ok? Fazendo isso, eu já converti de microcoulomb para coulomb, beleza? Então é sempre, se eu quiser converter de microcoulomb para coulomb, tira o mi e coloca vezes 10 a menos 6, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Outro detalhe, lembra que na fórmula eu não preciso colocar o sinal de menos, ela fica sempre positiva, tá certo? Então não preciso colocar o sinal de menos quando eu for fazer a conta, usar o cálculo, ok? Então converti aqui, agora é só jogar os dados na fórmula. O E é o que eu quero, o F a gente tem, ó, 2 vezes 10 a menos 1, então coloquei 2 vezes 10 a menos 1, e o Q, que é a carga de prova, 2 vezes 10 a menos 6, né? 2 vezes 10 a menos 6. Novamente, eu não coloco o sinal negativo, tá? Eu considero sempre a carga em módulo, sempre o valor positivo. Então, 2 vezes 10 a menos 6, ok? Chegou aqui, é só a gente dividir, beleza? Lembra da aula passada que a gente fez divisão com notação científica. Divide só o número da frente. 2 divide por 2, vai dar 1. Repete o vezes 10 e subtrai os expoentes. Então, menos 1... menos da subtração, tá? Da conta de subtração, a conta de menos, abre o parênteses porque o número de baixo ele é negativo. Se o número de baixo fosse positivo, eu não precisaria abrir o parênteses. Como ele é negativo, abre o parênteses, menos 6, fecha o parênteses, ok? Faz o jogo de sinal, então, 1 vezes 10, menos 1, menos com menos, ó, o jogo de sinal do meio, menos com menos vai dar mais. Ok? E aí é só fazer o último jogo de sinal e acabou a conta. 1 vezes 10 elevado, ó, menos com mais. Sinais diferentes a gente subtrai. Então, 6 menos 1 vai dar 5. Subtrai e repete o sinal do maior, né? Que seria o 6, que é o maior. Então, por isso, o 5 fica positivo, ok? Então, 1 vezes 10, menos 1 mais 6, subtrai, dá 5. 1 vezes 10 elevado a 5, Newton por Coulomb. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Tá? O Newton da força e o Coulomb da carga. Então, Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Beleza, galera? Esse é o exemplo 1. Ok? A direção e o sentido. Né? Então, como é que eu sei a direção e o sentido do campo? A direção do campo será vertical. Por que a direção do campo é vertical? Porque a força é vertical. Lembra que a força e o campo sempre têm a mesma direção. Então, se a força é vertical, o campo também é vertical. E qual é o sentido da força? Aí eu tenho que olhar para o sinal da carga de prova. A carga de prova ela é negativa. Se for negativa, então força e campo têm sentidos opostos, ok? Como a força é descendente, ou seja, para baixo, então o campo será ascendente, ou seja, para cima, tá certo? Então lembrar,
Carga positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Carga negativa, campo e força têm sentidos opostos. A carga de prova, beleza? Exemplo 2. Determine a intensidade do campo elétrico no ponto P da figura. Temos aqui a figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q. Foi dado o valor da carga. Considere o K, né, a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Galerinha, determine a intensidade do campo elétrico no ponto P. O campo elétrico é gerado. Então, a questão está fornecendo para a gente a carga geradora, tá? Pediu para a gente o campo elétrico em um ponto P do campo, né? Um ponto qualquer do campo elétrico. Forneceu para a gente a carga geradora. Forneceu o Qzão, 4 vezes 10 a menos 6. E deu a distância entre a carga geradora e o ponto P, onde eu quero saber o valor do campo elétrico, tá? Então, como deu pra gente a carga geradora e deu um valor de distância, eu vou usar a segunda expressão matemática. Quando a questão dá o valor de força elétrica e o valor de uma carga que é colocada no campo, então eu uso a primeira expressão matemática. Como forneceu distância e a carga geradora, eu uso aí a segunda expressão matemática que a gente viu no slide anterior, tá? Então é só substituir os dados da fórmula. O K0, né, a constante eletrostática, foi dado para a gente, 9 vezes 10 elevado a nona. Então a gente já sabe que esse campo está no ar ou no vácuo, 9 vezes 10 a nona, constante. O K também foi dado, é só a gente substituir. Então no lugar do K0, 9 vezes 10 a nona, no lugar do Q, que representa a carga, 4 vezes 10 a menos 6, e a distância, olha o detalhe, a distância já está em metro. Se já está em metro, eu não preciso converter nada, é só jogar ela lá, tá certo? Então, como está em metro, 3 elevado ao quadrado. Lembra que a distância está ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, beleza? Não preciso colocar em notação científica, porque o valor já está em metro. Então, é só substituir aqui. Então, 3 elevado ao quadrado, ok? Se quiser colocar em notação científica, se fosse outro valor, 25, 120, um outro valor qualquer, que você quisesse colocar em notação científica, poderia colocar, não tem problema, ok? Como já está em metro e é um valor bem simples, eu não vou mexer nele, vou só substituir aqui a distância, ok? Então, substituir os valores, agora é só resolver a conta, da mesma maneira que a gente fez no cálculo de força elétrica, tá? Multiplica só os números da frente, ó. Eu tenho uma multiplicação com notação científica. Então, 9 vezes 4 vai dar 36. Repete o vezes 10. E aí eu faço jogo de sinal com os expoentes. 9 positivo e 6 negativo. 9 menos 6 vai dar 3, ok? Sobre, resolve a potência aqui. Olha como é mais simples. 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Beleza? Aqui não está em notação científica, então é só fazer direto. 3 ao quadrado, 9. Pronto. Agora é só resolver a divisão. Lembra que eu trabalho só com o número da frente. Então, 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 vai dar 4. Repete o vezes 10 elevado a 3 e acabou a conta. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Professor, por que eu não precisei fazer a subtração entre expoentes? Porque aqui embaixo não tem expoente, tá só o 9, tá certo? Se quisesse colocar em notação científica, até poderia, ficaria 9 vezes 10 elevado a 0. E aí você faria a subtração dos expoentes. 3 menos 0 é 3, então não precisa fazer isso, ok? Então, novamente, divide o 36 por 9, 36 por 9 dá 4, e repete o restante aqui de cima, vezes 10 elevado a 3, Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico, beleza? Galerinha, ficamos por aqui. Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!